noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho uns recadinhos aqui da nossa Casa do Caminho, só para relembrar, né? Sempre a gente deixa no mural os avisos, os trabalhos. Tem também nosso site, casadocaminhosantana.com.br. Tá bom? A gente faz meia hora antes dos trabalhos, a gente faz atendimento fraterno. Tá? Então, quem quiser chegar por volta de umas 20 para as 8, 15 para as 8, já tem 5 alguém para estar passando pelo plantão, quem quiser estar conversando, conhecendo um pouco dos nossos trabalhos. E para quem quiser também fazer um passo à distância com amigos, que alguém esteja doente em casa, a gente pede para estar passando pelos compromissos, para conversando um pouquinho, tá? Para estar pegando uma autorização. Na área social, hoje a gente tem atendido em torno de 85 famílias, né? Todo segundo sábado de cada mês. A gente se reúne, como eu falei para vocês. Todo segundo sábado de cada mês a gente acaba fazendo um trabalho com essas famílias. Elas vêm até o centro, né? Elas vêm de manhã, tomam um lanche com a gente prepara um lanche, toma um lanche com a gente faz uma palestra, eles recebem passe também e por volta das 11h30, 11 horas começa a distribuição dessas cestas básicas, né? A gente quer muito agradecer mesmo a vocês todos que têm sempre trazido 1 quilo de alimento, que têm ajudado também nessa área de assistência às famílias. Aos sábados também a gente faz um trabalho de entrega de lanches a moradores de rua. Todos os sábados tem uma equipe. Quem quiser participar desses trabalhos é só estar vindo, tá, gente? Não precisa de pré-cadastro, não precisa de nada. A gente precisa de vontade, né? Para a gente estar ajudando esses amigos. Então, todos os sábados às 16h30 a gente prepara o lanche e leva aqui perto do Tietê. A gente também está se iniciando o curso básico de doutrina espírita. Iniciou agora dia 7 de fevereiro. Vai ser às quartas-feiras, às 20 horas. Tá? Também, se quiser passar pelo plantão, dá para fazer a inscrição. Só que a gente tem um tempo limite, se eu não me engano, acho que se encerra agora dia 7 ou 8 de março, para poder entrar nessa turma. Então, quem quiser, só dá uma pressadinha que ainda dá tempo. Nós temos também pela nossa... Pois não. É o ideal. Eu acho que podia passar pelo plantão, né? Para a gente estar conversando. É o ideal, sim. É o ideal a gente tá fazendo isso. Porque a gente já teve alguns casos aqui que a gente teve que aguardar os 18 anos. Que ao domingo que você fala? Acho que sim. Introdutório, é isso mesmo. Tá bom? Depois eu vou me informar se quiser falar comigo. Desculpa não ter a resposta agora. Tá bom. Esse ano faz? Tá. Já fez, tá. Então se já fez, eu acho que a gente poderia pedir para vir conversar com a Sandra, né? Tá bom? Vou encaminhar então, tá? E também para vocês conhecerem, né, nossa livraria, tem aqui, a gente vende livros e também a gente editou livros Mirabelle, volume 1 e 2, tá? E quem tiver alguma dúvida, pode procurar um dos nossos trabalhadores, tá? Aqui da casa. E, por favor, por último, se puder desligar os celulares, tá? Dá uma boa noite para os amigos também da internet que estão nos acompanhando. E vamos, então, aproveitar e fechar nossos olhinhos um pouco. Vamos nos preparar. Importante a gente pede nesse momento, né? De fechar os olhos, de tentar fazer uma comunhão, assim. Só para a gente acalmar nosso coração, né? Não tem nada assim, não é necessário a gente se preocupar em pensar em algo. É somente para acalmar nosso coraçãozinho, que a gente vem da rua, vem do trabalho. A gente erguer nosso coração, fazer uma comunhão com Jesus, né? Para a gente poder ficar mais tranquilo. Quem sabe receber essas palavras que vem desse amigo hoje que está nos trazendo, né? Que Jesus possa sempre abençoar essa casa de caridade, de amor. Que a gente, Senhor, neste momento, possamos receber as energias necessárias, o estudo necessário também, as palavras necessárias ao nosso adiantamento espiritual, Pai. Que a gente possa calar no nosso coração, como uma sementinha, essas palavras desse irmão. E que um dia, Pai, a gente regando com fé, amor, esperança, possa essa semente ser uma árvore, Pai, uma árvore frondosa, bonita. Quem sabe, Pai, possa acolher os irmãos que necessitem nessa caminhada de luz, de amparo, de amor. Enfim, Jesus, que a Tua misericórdia, o Teu amor,
a tua paz possa estar aqui hoje presente. Que assim seja. Hoje o tema da nossa palestra é Vale a Pena Lutar. É o nosso amigão e irmão Akil, e o livro é o texto da Redação do Momento Espírita. Seja bem-vindo, Akil. Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também o nosso abraço. E é sempre um momento de felicidade estar aqui com vocês para a gente estudar um pouquinho mais. Aprendemos juntos, né? Não é porque a gente está aqui que a gente não vai aprender, muito pelo contrário. Aprender mais um pouquinho sobre a nossa querida doutrina espírita. E como o Mauri falou, nosso tema de hoje é Vale a Pena Lutar. E é um texto da Redação do Momento Espírita. E o autor já começa a primeira frase, ele fala assim: a vida aqui nessa terra, nós vivemos aqui, é uma grande, uma enorme dádiva que Deus, que o Pai, dá para cada um de nós. Somos seus filhos, destinados a viver nesse planeta. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós esquecemos de reparar nisso. Né? De como é importante essa terra que o Pai nos deu como morada, como lar nesse instante, como é um grande presente que o Pai nos dá de estarmos aqui e agora. Essa terra pode ser muito assim, valiosa para nós, pelos seus encantos, não é? O Pai foi muito carinhoso, muito amoroso ao dar essa terra para nós. É só a gente olhar os mares, os rios, as florestas, os pássaros, né? A flora, a fauna, tudo se encaixa perfeitamente, né? É só a gente apreciar um nascer de sol, um pôr do sol, o luar. Não é lindo? A gente esquece de ver isso. E tudo isso foi criado com muito amor e carinho pelo Pai. Então já é um primeiro presente, só por esse fato. O segundo é porque nesta terra aqui que nós estamos agora, nós vamos encontrar, pelo menos todos nós vamos buscar, não sei se todos vão encontrar, o sentido dessa nossa vida. Para quê? Não por quê, como, não interessa, é para que nós estamos encarnados nesse instante aqui nesse planeta Terra. Se é um planeta tão lindo, tão bonito, para que a gente vem aqui? Esse é um outro presente que Deus nos deu. Ele nos deu outro presente. Nesse planeta aqui, que é tão bonito, ele já deu os recursos que nós, 7 bilhões e meio de habitantes, temos, que nós podemos tirar desse planeta. A alimentação, os recursos que nos permitem essa vida. Construir casas, estar falando nesse microfone, estarmos sentados nas cadeiras, lâmpadas, energia elétrica. Vejam quantos detalhes, se a gente só fala nisso daqui, nesse ambiente que nós estamos, quantos detalhes nós temos que ajudam a nossa vida. E, por último, que para nós espíritas é o presente maior, que é a dádiva maior que o Pai nos dá, é a oportunidade para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Então é por isso que o autor fala que estarmos aqui encarnados é um grande presente, uma grande dádiva do Pai. Para nós espíritas ainda existe agora um outro aspecto muito importante, que quando vamos encarnar aqui na Terra, hoje em dia o setor de planejamento e reencarnações lá no plano espiritual deve estar trabalhando muito, muito mesmo. Por quê? Antes, as nossas famílias, nossos avós, mesmo nossos pais, tinham como objetivo de vida ter vários filhos. 4, 6, né? No mínimo 2. Hoje em dia, 1, 0 ou 2. Então,
os espíritos superiores falam que os pedidos para reencarnar aqui na Terra estão numa fila agora. E justamente por esse motivo, que é um motivo mais do que racional. Isso nós estamos fazendo aqui. E aí nós temos então esse privilégio dessa encarnação. Por isso que é esse grande presente que o Pai nos dá. E é só lembrar, quem já leu aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, está lá, Kardec pergunta aos Espíritos Superiores, que é Deus? Não é quem é Deus, porque é Deus, como é Deus, não. Que é Deus? Os Espíritos Superiores respondem, Deus é a inteligência suprema, Criador primário de tudo isso que eu falei. E sempre vem com o seu toque de amor e carinho em tudo que está aqui. Nós é que bagunçamos um pouquinho as coisas aqui, mas ele sempre com esse objetivo de amor e carinho que nos dá esse presente de estarmos aqui agora. E o texto também fala que mesmo com essa beleza que é a Terra, tudo isso que Deus nos dá, em todas as épocas da humanidade, nós sempre tivemos dificuldades, problemas, desafios, obstáculos, como a gente queira falar. Isso falando em pessoas físicas, nós individualmente, em história de cada um, falando em países, estados e com o próprio mundo. Nós já tivemos guerras mundiais. Eu lembro de cabeça, a Segunda Grande Guerra Mundial, morreram mais de 60 milhões de pessoas, que nós causamos. Então, a história da Terra era marcada por acontecimentos muitas vezes não tão bons. E da mesma forma a nossa vida. A minha vida, como ele fala aqui, não é um mar de rosas. Não sei de vocês, mas a minha não é um mar de rosas, com certeza. Né? E é assim. Por quê? E tem que ser assim, porque nós estamos aqui para aprender e evoluir. E muitas vezes, com essas dificuldades que a gente encontra, com esses desafios, a gente muitas vezes desanima, fica triste, perde o ânimo, perde a coragem. Mas nós espíritas não temos esse problema, temos? Temos também, gente. Nós também temos. Todos têm. Faz parte da nossa vida aqui na Terra. E esse desânimo, essa falta de coragem, essa falta de querer lutar pela vida, pode ter várias causas. Pode ser física. Pode ser. Nosso corpo não é perfeito. Eu posso estar doente, eu posso estar com uma falta de um hormônio, de uma vitamina. Pode ser isso, que me dá esse cansaço, esse desânimo. Pode ser alguma limitação mental que eu tenha. Uma tristeza, uma depressão, alguma coisa que mexeu com a minha mente. E aí é o campo da psiquiatria, o campo da psicologia. E aí a gente cai no campo que interessa para nós. Muitas vezes esse desânimo, essa falta de coragem, pode advir de alguma contrariedade, algum desafio espiritual que nós temos. E quando a gente fala em quais causas podem ser espirituais, aí a gente começa a entrar em conceitos da doutrina espírita. Quem já fez o curso aqui? E quem já fez o curso conhece, então. Né? Lei das reencarnações sucessivas, lei de causa e efeito, pluralidade dos planetas habitados. A doutrina explica tudo isso. Lógico que a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso aqui, né? E nem é o nosso foco. Aí reforço o convite que o Mauri fez. Venham, quem não conhece e quer conhecer, venha fazer o primeiro ano ou o introdutório. O primeiro ano é meu querido amigo Caetano, que daqui nas quartas-feiras. Né? Então, fica esse convite também para vir conhecer. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais da parte espiritual dessa dificuldade que a gente tem, eu vou contar aqui uma historinha bem curtinha, né? Que fala sobre esses nossos desafios, né? Essas dificuldades. O meu amigo Rômulo e a Simone falam, quando a gente não sabe a origem de um conto, de uma história, a gente fala que é chinês, né? É um conto chinês, né? Mas nesse caso não é um conto chinês, eu pesquisei
E é a história que é contada pelos índios Cherokees, lá nos Estados Unidos. Então, conta esse pequeno caso, que um jovem índio, ele estava na adolescência, e como todo bom adolescente, passa por aqueles momentos de insegurança, de incerteza, de alternância, né? Bom humor, mau humor, coragem, medo, ânimo, desânimo, otimismo, pessimismo. Todo jovem é natural que aconteça isso. Né? Mas esse índiozinho, ele estava dando um nó na cabeça dele. Então ele foi para o avô dele: vô, me ajuda. Era um ancião ali da tribo. Está acontecendo isso comigo, vô. O vô olhou para o neto e falou para ele que eu também, meu neto, muitas vezes sinto isso que você está sentindo. Aí o neto ficou assustado. Né? Vô, você também? Ele falou: eu também sinto isso. O jovem ficou assim surpreso e o vô continuou: eu várias vezes já tive todos esses sentimentos também, não só quando era jovem, mas tem até hoje. Acontece comigo. E ele fala: meu neto, é como se existissem dois lobos dentro de mim. Um lobo é o que podemos chamar de lobo bom, aquele que não pratica o mal, aquele que é dinâmico, que tem vontade, que tem garra. Ele é rico em energias positivas, tem muita coragem. Vamos chamar esse lobo de o lobo, entre aspas, otimista. É um que está aqui. Ele fala para o neto ainda: meu neto, existe um outro lobo. É o outro lobo que de vez em quando faz um pouquinho de coisa não muito certa, algumas vezes é apático, é ocioso, é preguiçoso, e algumas vezes até perde o interesse pelas coisas. Ele é rico em desânimo e energias negativas. Vamos chamar esse lobo de pessimista. E ele falou: meu neto, é muito difícil conviver com esses dois lobos dentro da gente, assim como você está sentindo. Aí o jovem olhou intensamente para os olhos do vovô e perguntou: vô, e qual desses dois lobos é que ganha essa luta dos dois? O vovô olhou para ele nos olhos e respondeu bem baixinho: aquele que você alimenta. Toda essa historinha que eu contei, gente, é para ilustrar, poder esclarecer o que acontece com a gente quando a gente sente desânimo, falta de coragem, falta de fé. São esses dois lobos brigando dentro da gente. E o que o vovô Cherokee ensina? Que vai vencer aquele que nós alimentarmos. Se eu alimento o desânimo, a apatia, a preguiça, o mal, o pessimismo, qual lobo vai ficar mais forte? Eu fortaleço um e enfraqueço o outro. Isso quer dizer, voltando aqui à doutrina espírita, que essa decisão depende 100% de nós. Isso quer dizer o nosso livre-arbítrio, que é mais um princípio da nossa doutrina espírita, que é mais uma dádiva que o Pai nos dá. Vem no pacotinho que ele deu para a gente, falou: olha, te dou um monte de coisas, aquele planeta bonito, te dou os recursos, te dou os meios, te dou também o livre-arbítrio. Vem junto. E é uma dádiva maravilhosa, porque aí nós temos condições de nós mesmos, por nossas decisões, decidimos qual caminho nós queremos seguir, qual lobo nós queremos alimentar. Depende única e exclusivamente da gente, de nós. Todos já ouviram falar aqui da reforma íntima, da renovação de atitudes, transformação de atitudes. Nós podemos explicar isso como conceito espírita, como sendo transformar esses dois lobos que estão aqui dentro da gente num só. Não é eliminar o lobo
menos evoluído, não é isso. Vou matar aquele lobo lá. Não. Eu vou transformar aquele lobo também em um lobo bom. E aí ele se torna um só. E nós podemos fazer isso. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também nos deu esse corpo que nós temos, que é uma máquina perfeita, ninguém consegue criar outro, né? Nem o melhor robô do mundo, nem um robô que seja criado lá no Japão, que é a terra dos robôs, consegue chegar pertinho do que nós somos. Essa máquina perfeita que o Pai nos deu como dádiva também. E aí nós temos então essa decisão de mudar as nossas atitudes, fazer essa nossa reforma íntima, que é um outro presente que o Pai nos dá. Fala, depende de você. Está aí. Todos os potenciais estão dentro de você. O amor está dentro de nós. A humildade, a caridade, o perdão, todas as qualidades boas estão aqui. Só precisamos trazê-las junto com o lobinho bom e transformar as limitações do outro lobo nessas qualidades também. Mas nós temos sempre uma agilidade para não assumir essas responsabilidades. Quando nós temos nossos desafios, nossas dificuldades, nossos obstáculos, nossos problemas, nós sempre falamos, olha, quem me causa problemas são os outros. São as outras pessoas. As outras pessoas é que me deixam nervosas, me deixam tristes, me deixam deprimidas, me deixam desanimadas. São as outras pessoas. As outras pessoas, elas falam, elas agem, ou estão onde não deveriam estar, ou na forma e na hora errada. E isso acontece sempre onde? Em todos os lugares. Na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, nos templos, nas igrejas, na sinagoga, nos centros espíritas. E principalmente onde? Em casa. E se a gente não joga essa responsabilidade no próximo, a gente joga essa responsabilidade, a causa disso tudo, nas situações externas. E aí a gente comete, eu pelo menos cometo alguns absurdos, né? Que acontece uma coisa que eu não esperava, que eu não queria, além de xingar, esbravejar, eu falando, ainda vou criticar o Pai, né, Deus? Pai, por que você fez isso comigo? Né, Maurício? Se não é Pai, é o nosso espírito protetor, nosso anjinho da guarda que pega o pato. Poxa, você não me avisou, você não me ajudou, por que você não me ajudou para acontecer aquilo? E sempre jogando a responsabilidade nos outros ou em situações externas, nós esquecemos de assumir a nossa própria responsabilidade, que está aqui dentro de nós. O livre-arbítrio não é dos outros, não é de Deus, não é do nosso espírito protetor, é nosso. Deus nos deu essa dádiva, nos deu esse presente. A gente só precisa usar bem. Começar a usar. Não é vou me transformar da noite para o dia. Não. Vamos começar a usar isso no dia a dia. Muitas vezes, nessa posição de jogar a responsabilidade nos outros, nas situações, nós nos acomodamos. Nós esquecemos de assumir nossas próprias responsabilidades e esquecemos com isso e perdemos a oportunidade de aprender e de evoluir, como a gente falou lá no comecinho da nossa conversa. Agora, até a Fátima tinha dito que eu gosto de contar historinhas, então agora eu vou contar uma historinha que é um exemplo vivo. Eu sempre gosto de contar parábolas, fábulas ou contos, mas hoje não é nada disso. Hoje eu vou contar uma história verídica, um caso real. Qual a maior luta que a gente tem, nossa, pela sobrevivência? Ganhar dinheiro, ter posição, status, poder, ou lutar pela vida. A maior luta que nós temos como seres encarnados aqui é a luta pela vida. E essa historinha
história verídica que eu vou contar para vocês. Eu acredito que, se não o maior, um dos maiores casos reais de luta pela vida. Talvez alguns já conheçam essa história. Só gostaria que linkassem a história que eu vou contar com tudo isso que nós estamos conversando desde o início da palestra. Então, essa história é de Julie e Alex Arms, que moram na Geórgia, nos Estados Unidos. A Julie é uma enfermeira. Na época ela tinha 27 anos de idade. E ela já tinha sofrido 2 abortos naturais. Não conseguia engravidar. Até que um belo dia ela conseguiu engravidar. E eles deram, já dando nome, né, como bons papais e mamães, o nome ao nenê que viria de Samuel. Então ela conseguiu engravidar de Samuel. Porém, depois de 14 semanas de gestação, aí uns 3, 4 meses praticamente, ela começou a sofrer alguns mal-estares, câimbras fortes, e aí foi fazer ultrassom, e o ultrassom demonstrou que o nenê tinha problemas de má formação e a espinha dorsal tinha graves anomalias. Inclusive mostrou que a posição do nenê estava até correta, porém ele não estava se desenvolvendo. O diagnóstico que foi dado era que o bebê sofria de espinha bífida. Tem algum médico aqui? Enfermeiro? Não? Não podia explicar até melhor para a gente, né? O bebê sofria de espinha bífida, que é uma deformação grave na espinha, que não deixa passar os estímulos elétricos pela espinha para o cérebro. E nessa hora, vários médicos falaram para eles: olha, Julie e Alex, vocês têm uma decisão agora entre abortar. O diagnóstico estava claro, era comprovado. Ou vocês abortam, ou vão ter um filho com sérias incapacidades físicas e mentais. Lógico que Alex e Julie ficaram arrasados com essa notícia. O Alex é um engenheiro aeronáutico e a Julie, eles decidiram que não iriam abortar, de jeito nenhum. Lógico que eles estavam chocados e tudo mais, falaram: mas o aborto não é nossa solução, nós não vamos seguir em frente. E, em vez de desanimar, como muitos poderiam acontecer, ficar apático, não, começaram a buscar pesquisa médica, começaram a ir atrás de hospitais, pareceres, laudos, exames, que pudesse ajudá-los a dar um nascimento melhor para Samuel. Aí a mãe de Julie achou na internet que uma universidade de Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee, estava fazendo algumas experiências com cirurgias em fetos. Quer dizer, bebês que ainda estavam dentro do útero da mãe. Só que isso não era experimental. Eles entraram em contato com o doutor responsável por essa pesquisa, o doutor Joseph Brunner, e aí eles começaram a corrida contra o tempo, porque quanto mais o bebê crescesse, mais essa deformação da espinha ia se tornando grave, menos contato com o cérebro, e isso ia afetar o nenê por inteiro. E poderia dar até uma incapacidade total. Poderia ser corrigido com uma cirurgia dentro do útero da mãe. E, apesar do grande risco, a Julie e o Alex entregaram nas mãos de Deus, com força, fé, coragem, resolveram fazer a cirurgia. E a cirurgia foi um sucesso. Nela, os médicos trataram esse nenê dentro do útero da mãe, e
pelo menos o relato que tem aqui no histórico, que o Samuel não era um pouco maior que um porquinho da Índia. E aí eles conseguiram fazer essa cirurgia na coluna do nenê lá dentro e depois fechar o útero e prosseguir a cirurgia, a gestação. Samuel tornou-se o paciente mais jovem que se submeteu a essa intervenção. Só que como era uma coisa experimental, isso era muito documentado, né? Tanto escrito quanto na época fotografado, filmado. Paul Harris, um fotógrafo da universidade, ele fazia a cobertura de todas as etapas para documentar. Porque ele achava que realmente essa cirurgia tinha potencial e precisava ser muito bem documentado. Aí, ele tirando as fotos, ele nunca imaginou que com a sua máquina fotográfica iria registrar talvez o maior grito, o mais eloquente grito de luta pela vida que é conhecido até hoje. Eu vou depois circular essa foto aqui. Sei que vai estar difícil, mas depois eu vou passar uma por lá para cá. O que a gente vê aqui, nessa foto, esses dedos são do médico, Dr. José. Aqui o útero da mãe. E aqui nesse instante, que o médico estava fazendo a cirurgia, o pequeno Samuel, o jovem Samuel, ele agarrou o dedo do Dr. José. Como se dissesse, eu quero viver. Eu tenho fé e esperança, eu quero viver. Está aqui documentado. Pode um pouquinho, você pode passar um para cá? Samuel nasceu em 2 de dezembro de 1999. Hoje ele caminha com a ajuda de muletas. O cognitivo dele é quase normal. Ele adora observar e estudar os insetos. Gente, o que a gente aprende com tudo isso? E tudo que nós falamos é como se fosse duas lições importantes que a gente tem que observar com isso. E tudo que eu falei, e vem com esse caso. Primeiro, aquilo que a doutrina espírita bate tão forte, e aí vocês vão entender por quê. A doutrina espírita é frontalmente contra o aborto. Quem já estudou sabe que está lá na Lei de Reprodução, no capítulo, no livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala muito bem sobre isso. A doutrina espírita, ela permite o aborto somente num caso. Quando houver risco da mãe em relação ao nenê, os dois estiverem com risco de vida, então dá-se preferência à mãe para que ela tenha outras oportunidades, porque ela está encarnada, ela tem que ter essa oportunidade aqui. E o nenê, que vai ser no caso, relegado, ele vai voltar e vai ter outras oportunidades como espírito. É o único caso que a doutrina espírita permite o aborto. Esse é o primeiro aprendizado. Inclusive, a Julie e o Alex se tornaram fortes defensores contra anti-aborto. E a segunda grande lição que nós temos, gente, é perseverar sempre, ter coragem, fé e esperança. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é o pior do mundo. Olha em volta. A gente não pode se colocar na posição de vítima. Nós não somos vítimas. O Pai não colocou a gente aqui na Terra para a gente ser vítima. Muito pelo contrário. O Pai ama seus filhos. E assim Ele nos deu todas as condições de virmos aqui, usarmos nosso livre-arbítrio, buscarmos nossa evolução, aprendermos e praticarmos. Vejam esse exemplo que está aí. Isso não é caso, não é... Hoje, Fátima, não é uma fábula. Isso é caso real. E eu vou terminar aqui falando o texto que está lá na última frase do texto
que nós estamos abordando, e ele fala o seguinte: enfrentando os problemas, desafios, com otimismo e coragem, abrimos veredas ensolaradas em nossa caminhada. A vida não é constituída sob nuvens de eterno descanso. O mar de rosas só existe na fantasia. O segredo é se esforçar por fazer o melhor. Por isso, sempre vale a pena lutar. Muita paz a todos. Obrigado, Akio. Obrigado mesmo, viu? Alguém acha que não vale a pena lutar? Legal essa palestra, né? Obrigado, viu, Akio? Legal mesmo, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é isso mesmo. Que, como é que está em jogo essas coisas, né? Se vale a pena a gente desistir, se vale a pena a gente manter, porque tem hora que é difícil mesmo, né? Bom, nesse momento a gente passa para perguntas. Alguém gostaria de falar sobre o tema? Perguntar, fazer alguma observação? Então vamos lá. Kio, eu peguei aqui uma pergunta do nosso amigo Lourenço, né? Está lá em São Luís do Maranhão, é um amigo aqui da casa, ele está morando lá. E sempre que ele pode, ele nos faz uma pergunta, né? Aqui, eu lendo a pergunta do Lourenço, eu pude entender assim, que às vezes essa realidade que a gente vive aqui, né, não é, que a gente imagina que a vida é uma fantasia. Né? A gente veio aqui na vida realmente para ter sonhos, para ver maravilhas, para viver mesmo intensamente, enfim. Né? E ele diz o seguinte, né, que realmente, por mais que não seja essa fantasia, os desafios da vida, né, essas vitórias que a vida nos proporciona, elas não é insignificante. Né? Ele pediu para você comentar um pouquinho isso. Tudo tem uma função, né? Assim que você entendeu também? Lourenço, boa noite. Obrigado pelo prestígio. Todos nós temos uma ilusão muito grande de querer viver no mar de rosas. Na verdade, todo mundo, eu tenho, todo mundo que gostaria de viver no mar de rosas. E não é errado, gente. Em nenhum momento os ensinamentos do Pai diz que é errado a gente almejar ser feliz. De forma nenhuma. Em nenhum momento é proibido nós termos bens materiais. Nós queremos ter dinheiro, poder, status. Isso é errado? Não, não é errado. E não sou eu que estou falando isso, não. Quem já estudou sabe que lá nós temos as 10 leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. E lá tem lei do progresso, tem lei de sociedade, tem lei do trabalho. Tudo que vocês imaginarem e fundamentam que nós precisamos ter para viver aqui nesse planeta Terra, está lá. Ele não fala que nada é proibido. Mesmo ter os bens materiais, não é. Porque como é que nós vamos progredir se a gente não almejar alguma coisa? Tipo, eu vou trabalhar numa empresa. Quero progredir dentro da empresa. Mas se eu não tiver vontade, não tiver ambição, não me dedicar, não trabalhar a fundo, tiver motivação, assim, não vou para frente, eu vou ficar sempre parado. Essa empresa chama-se Terra, está aqui. O Pai não proíbe que a gente tenha. O que o Pai critica, o que ele orienta, é o que nós vamos fazer com essa riqueza, com esse dinheiro, com esse poder, com esse status. E aí faz parte do que nós falamos. Você usa seu livre-arbítrio como você quiser e com todos esses recursos. Mas na frente, lá depois, há a prestação de contas. Por isso que vocês ouvem muitas vezes que a maior prova, muitas vezes a maior expiação é a riqueza. E aí eu acho que eu respondi o que o Lourenço pediu. Obrigado, que é verdade, né? Complementando saber o que a gente faz com tudo isso, né? E o que eu acho que é muito válido na doutrina espírita, que é a responsabilidade que ela põe pra gente, né? Ela
Ela não fala não mata, né? Ela não fala não rouba. Ela te traz a responsabilidade de dizer, de você ter a consciência que não vai me fazer bem matar, não vai me fazer bem roubar. Né? Assim, essa questão do livre-arbítrio, da independência, né? De saber que o que nós fazermos, a gente vai receber. Né? E a gente, quando começa a seguir e praticar uma filosofia, porque a religião espírita é uma filosofia também. A gente assiste essas palestras aqui para no dia a dia tentar mesmo, né? Colocar um pouquinho, parar de falar mal do... Eu não consigo. Estou tentando. Né? É porque é fácil falar, né? Eu estou aqui toda hora, é fácil eu falar, mas aí, esses dias o menino motoqueiro me fechou no trânsito. A gente acaba esquecendo de tudo, né? Então eu acho que o que é bonito nessa doutrina é isso, é nos dar a responsabilidade, sabe? De saber que a gente pode mudar, que a gente deve mudar, mas não é por imposição de pecado, não é por imposição de que a gente vá para o inferno, né? Eu posso te falar isso, que isso me deu bastante independência e ao mesmo tempo responsabilidade. A gente tem que ter a responsabilidade do nosso dia a dia e da nossa vida, né? Para aí a gente aprender a fazer valer a pena. Né? Obrigado, desculpa. As fotos, quem quiser, não sei, quiser levar como lembrança, pode, por favor, pode levar. Obrigado. Obrigado. Você viu aí, a atuação do plano espiritual do outro lado desse trabalho que foi que deve ser específico? Eu imagino. Aí nesse caso específico, né? Realmente, a gente acha que a gente está longe do mundo espiritual, né? Mas o mundo espiritual interage com a gente nessa circunstância, de fazer a gente evoluir, né? De fazer com que esses médicos operem, né? Uma criança ainda, né? E, gente, e se aconteceu isso com Samuel, é porque ele mereceu também, né? Diz que a gente tem exatamente aquilo que a gente merece. Teve a oportunidade de reencarnar, de evoluir, né? E nós também, nós temos nosso merecimento. Não pode esquecer disso, viu? A gente, né, esquece, a gente merece. Tá? Nossa. Estudar. É isso aí, queria agradecer mesmo. Pode pagar, por favor, queria agradecer, né? E aproveitar agora que a gente teve a felicidade de ser brindado com essas palavras. A gente pode agradecer a Jesus, que a gente veio aqui hoje, que a gente vai sair daqui um pouquinho melhor e fechar nossos olhos, abrir nosso coração para o bem, para o amor, para a fé, para a esperança, e com tudo isso a gente possa vibrar para esses amigos que se encontram em lugares ruins, esses amigos que estão nos hospitais agora, com doenças incuráveis, esses amigos que estão sendo assistidos também por esses médicos, por essas enfermeiras, que elas possam receber também, Pai, o Teu amor, a Tua paz. Enfim, Senhor, que a Tua esperança possa estar presente nesses lugares de tristeza, de ranger de dente, que a gente possa orar ainda, que a gente possa vibrar para essas mãezinhas que vê seus filhos nas drogas, essas crianças, Pai, esses meninos nesse momento perdidos nesses lugares, nesses calabouços, por causa da droga também, Pai. Que a Tua luz, o Teu amor possa chegar ali, Pai. Possamos orar ainda para os nossos antepassados, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. Ou seja, Jesus, que eles possam receber nossas vibrações de paz, de amor, de saudade, de lembrança e de força, Pai. Que possamos vibrar ainda por essa casa de caridade, a esses amigos que estão sempre nos ajudando, a todos nós, Pai, que recebemos nessa noite essa luz, esse amor e a Tua paz. Que assim seja. Muito obrigado. A gente vai passar para os passos. Só aguardar um pouquinho, tá bom? Obrigado.